Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, bom dia com o santo do dia. Meus queridos, hoje é dia 13 de janeiro e a igreja nos apresenta a vida de um grande santo também. E é muita alegria poder partilhar com os irmãos essa história, né, desse grande santo. Antes de iniciarmos, vamos entregar na mão do Senhor esse momento, que Ele possa nos dar a graça de vivermos de tal modo a nossa vida, que possamos nos assemelhar também à vida desses grandes homens que a gente ouve, que a gente narra a história. Que o próprio Deus, que é amor, que é santo, nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, hoje, dia 13 de janeiro, a igreja nos apresenta a história, a vida de Santo Hilário, doutor da igreja. Hilário era francês e teria nascido em 315. Sua família era rica e pagã. Ele recebeu uma boa educação e buscava na filosofia respostas para sua busca sobre a verdade, encontrando-as somente no Evangelho, o que levou à conversão ao cristianismo. Seu batismo aconteceu aos 30 anos de idade. Com ele foram batizados sua esposa e filha. Desde então, Hilário guiava sua família dentro dos ensinamentos cristãos. Tem algumas fontes que narram que a família dele era uma família totalmente voltada aos pecados carnais. E Hilário era o único, né, que mesmo tendo dinheiro e que mesmo tendo, né, sabedoria, ele buscou a verdade. E sabemos nós que todo aquele que busca a verdade acaba encontrando a Jesus Cristo. A igreja vivia um tempo de paz externa, depois de um período de perseguição. Isso é lá no século IV, hein? Mas precisava de um fortalecimento interno também. Entretanto, alguns problemas ainda precisavam ser combatidos, como, por exemplo, a doutrina ariana, que já foi explicada aqui para os irmãos em algumas oportunidades, considerada herética, que negava a divindade de Jesus Cristo. Hilário era conhecido pela vida exemplar, bem como por seus conhecimentos espirituais e intelectuais. Por essa razão, o clero queria elegê-lo bispo. A decisão era difícil para ele, pois teria que abandonar parcialmente sua família. Mas ele aceitou o desafio. Ao ser sagrado bispo de Poitiers, impôs uma luta para acabar com o arianismo. Hilário debatia com os hereges e defendia sua fé, tornando-se conhecido e respeitado por suas convicções e argumentos. Por este motivo, passou a ser chamado de o Atanásio do Ocidente. Sua valentia e coragem no combate aos hereges fez com que a comunidade aumentasse o respeito a ele. Uma frase de sua própria autoria passou a defini-lo perante a sociedade. A frase que ele falava sempre e que definiu ele é o seguinte, abre aspas, enganam-se os que acreditam que me farão calar. Falarei pelos escritos e a palavra de Deus, que ninguém pode aprisionar, voará livre. Então essa frase era o que definia ele, também a sua missão. Por causa de sua defesa do Evangelho, Hilário sofreu perseguição dos imperadores e foi exilado para o Oriente. Mas isso não abalou. Ele aproveitava o tempo para estudar. Aprendeu grego, conheceu as mais antigas comunidades cristãs e os ensinamentos dos sábios da igreja.
Assim, ele fortalecia sua missão a cada dia. Então, aquela história, né? Pega o limão e faz uma limonada. Durante o exílio, que durou 5 anos, Hilário escreveu livros, 2 deles contra os imperadores Constâncio e Ausêncio. Escreveu sobre a Santíssima Trindade, comentários dos Salmos e outras obras de interpretação. Seus estudos e escritos contribuíram intensamente para o aprofundamento e desenvolvimento da teologia da revelação. Hilário se impressionou com a liturgia oriental, porém, compôs alguns hinos litúrgicos que o ajudavam a se familiarizar com os fiéis, com a teologia, mantendo as pessoas mais unidas às celebrações. Ao retornar para a França e reassumir sua diocese, ofereceu aos fiéis tudo o que tinha aprendido no exílio. Hilário não abandonou sua família em nenhum momento da vida. Ele ministrou o sacramento do matrimônio à filha e a sua esposa entrou para a vida monástica com a sua ajuda e aprovação. Santo Hilário faleceu em 367 e os fiéis já começaram a venerá-lo como santo. Ele foi canonizado pelo Papa Pio IX e honrado com o título de Doutor da Igreja. Sua festa é celebrada no dia 13 de janeiro. Santo Hilário é o padroeiro dos combatentes de heresias e defensor da seriedade na vivência do Santo Evangelho. Então, meus irmãos, uma história curta, porém muito bela. Muito do que nós temos hoje aqui nas liturgias, nos livros de teologia, é graças a esse homem, que buscou, que estudou, que se preparou, que pegou as dificuldades e aproveitou para crescer durante as dificuldades, as tormentas aí. Então, que tenhamos a coragem e a capacidade de Santo Hilário. Antes de encerrar, queria pedir aos irmãos que nos ajudem, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e também, isso é mais importante, compartilhando. Se você gostou dessa história, compartilhe com a sua família, pelo seu grupo de WhatsApp, das famílias, dos amigos. E assim você vai dizer para o YouTube que a história, que o canal é importante, e ele vai apresentar o nosso canal a mais e mais irmãos. Muito obrigado aos mais de 300 irmãos que já são inscritos no canal. Quero dizer que é muito bom mesmo fazer parte desse projeto e ter vocês como nossos espectadores, como nossos ouvintes, como nossos amigos, como nossos companheiros de missão. Sejamos santos, pois o nosso Pai que está no céu é santo. Eu digo sim, Senhor, você é santo. Esta é minha resposta, você é santo. Eu digo